E eu peço as vossas orações nesses poucos minutos, irmão. Veja uma coisa, irmão. Não toqueis na glória, nem na adoração, porque pertence ao Senhor. Eu estava pensando sobre isto, irmão. Os anos vão passando e eu tenho observado alguma coisa na vida de alguns irmãos que às vezes não consegue atravessar ou chegar do outro lado. Eu não entendia porque às vezes na Bíblia está escrito assim, e Deus abençoa a tua saída e a tua entrada. Não é isso, irmão? Parece que é contra a lógica, devia abençoar a sua entrada e a sua saída. Mas lá diz assim, abençoa a sua saída e não a sua entrada. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que tem pessoas que às vezes sabem entrar, mas não sabem sair. Tem muitas pessoas que são especialistas em entrar, mas tem dificuldade para sair. Para sair. Eu sou grato a Deus porque eu entrei aqui o ano passado. O Senhor me chamou de novo, viu, irmão? Porque se eu não soubesse sair, talvez não voltava mais, não é verdade, irmão? Não é verdade, irmão? É que Deus não dá sua glória a outra, irmão. Veja aqui, que coisa interessante. Não toque na glória nem na adoração, porque pertence ao Senhor. Está escrito no livro de Isaías, como os irmãos viram, 48:11. Como seria profanado o nome do Senhor? E a minha glória não darei a outro, diz a Bíblia. Glória é majestade. Às vezes eu fico preocupado em saber o que é a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? Tem pessoas, irmão, e eu sou leigo em certos assuntos, mas às vezes nós ouvimos através dos estudiosos, dos planetas, dos astros, do universo. Irmão, por que tanta grandeza assim? O porquê o homem teria que viajar a velocidade da luz para demorar bilhões de anos para chegar talvez aonde? Por que tanta coisa neste universo? Eu não sei, mas a Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus. Não diz lá, irmão? Não diz isso, irmão? Tudo que existe, as estrelas, a beleza deste universo, irmão, Deus fez para ele, irmão, para a sua glória. Eu não sei a grandeza e o tamanho desse Deus. A Bíblia diz que ele chama as estrelas e coloca nas palmas das suas mãos. Mas esse Deus com esta glória pode encher o meu coração de alegria, abençoar minha alma, me dar uma coisa simples, não é verdade? E até mesmo o mar, irmão. Se você ler a Bíblia diz que tem peixes no mar que nunca o homem viu e nem verá. Mas por quê? Porque Deus vê e é para a glória dele. Deus vê e Deus criou para a sua glória. E Deus não dá sua glória a outro. Será que tem pessoas que às vezes tem vontade de pegar um pouquinho da glória de Deus, irmão? Davi, às vezes eu fico olhando na Bíblia, irmão. Olha, uma coisa interessante, irmão.
no capítulo 23 de 2 Samuel, a Bíblia diz que o povo de Israel estava em litígio, em guerra com os filisteus. E os filisteus, irmão, eles tinham tomado algumas cidades de Israel. E se você ver ali nas escrituras, sabe onde é que os filisteus estavam? Em Belém. Em Belém. E Davi estava fora, sitiado. E os irmãos sabem que Davi é belemita, ou era belemita, irmão. E como belemita, nasceu ali, viveu ali, cresceu ali. E ele diz assim: ah, quem me dera beber da água da fonte de Belém. Que desejo. Ele sentiu, a Bíblia diz que ele sentiu desejo de beber da água da fonte de Belém. E alguém ouviu. Alguém ouviu. E a Bíblia diz no capítulo 3, quando Davi está velho, capítulo 23, Davi está velhinho, está fazendo menção dos seus grandes, dos seus generais, dos seus soldados, dos seus valentes, dos seus guerreiros. E ele cita que 3 homens, quando ouviu que ele tinha desejo, eles venceram os obstáculos, irmão, venceram as barreiras e foram lá em Belém, aonde estavam as guarnições ou o exército dos filisteus, e eles pegaram água da fonte e trouxeram para Davi. Sabe por que trouxeram, irmão? Porque Davi era um homem de Deus. E olha, irmão, quando Davi olhou aquela água, irmão, ele só sentiu desejo. A Bíblia diz que ele não pediu para ninguém, ele só sentiu desejo da água. Mas quando a água chega, aqueles homens dizem: olha, a água está aqui, rei. E é de lá da fonte, nós fomos buscar. Mas os filisteus não estão lá. Os inimigos não estão lá. Mas o Senhor teve o desejo da água. E nós fomos buscar. Davi, irmão, poderia ser, naquele momento, endeusado. Olha, como eu sou grande. Esses moços quase morreram para me trazer a água. Davi não fez isso, irmão. Ele pegou a água. Eu não posso beber esta água, que é o preço da vossa vida. E ele derramou no altar do Senhor. Sabe por quê, irmão? Davi sabia que a honra e o que ele tinha, o que Deus fez com ele, irmão, pertence a ele, irmão. A glória pertence a ele. Davi não quis, porque não queria ser endeusado. Os irmãos sabem que existe hoje, ou sempre existiu, não é verdade, irmão? Se você ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o capítulo 12, verso 5, diz que a igreja orava continuamente por Pedro, que estava preso. Vocês sabem da história. E quando Pedro saiu, no verso 15, irmão, diz que ele saiu da prisão de uma forma maravilhosa e foi à casa da irmã Maria, onde a igreja estava reunida. Presta bem atenção naquela passagem bíblica. E quando o dia amanheceu, Herodes mandou buscar por eles e não achou. Indignou e mandou castigar os carcereiros, guardas, quem estavam ali. E chegou a hora de Herodes fazer uma prática da palavra.
A multidão chegou e Herodes, vestidos com as vestes reais, começou a andar diante do povo, irmão. Ele podia ter uma grande prática na palavra, podia ser um bom orador. E de repente a multidão começou a dizer a ele: voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. Ele não fez como Davi jogar água, não, irmão. Ele foi a se gloriar e na hora ele caiu morto. E os bichos começou a comer a sua carne em cima daquele pedestal aonde ele estava. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Não se endeusa não, não se engrandeça não, não seja você algum. É melhor dizer como disse João, é que ele cresça e eu diminua, que eu desça e ele sobe. É que às vezes não acontece isso conosco, né, irmão? Eu conheci um irmão, eu estou falando este assunto, irmão, porque nós vivemos esses dias, irmão. Sabe que dias que nós estamos vivendo, irmão? Se o pastor marca um culto de oração, olha, irmão, é difícil achar companheiro na oração, não é, irmão? É ou não é, irmão? Mas se diz que vai vir fulano ou Bertano, irmão, sabe quem vai estar na igreja? Fulano, sabe quem vai na igreja? Bertano, sabe quem vai... E aquilo espalha, irmão, de repente se aglomera, irmão. Até parece que fulano é maior do que Jesus, que disse: ei, segunda-feira eu estou na igreja, no culto de oração. Terça-feira eu estou no culto. Está frio, eu estou na igreja. Está chovendo, eu estou na igreja. Está calor, eu estou na igreja. Igreja, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas às vezes nós não vemos esse Jesus. E como eu disse, eu conheci um irmão. Ele era um grande pregador. E de repente ele achou que era grande mesmo. Sabe, irmão? Achou que era grande mesmo. E um dia ele foi no culto e ele estava um pouco envaidecido, irmão. E ele pregou. Sabe que quando não vai na graça tem que ir na marra, irmão? Sabe quando não vai na graça tem que ir, sei lá como. Mas aquele dia, irmão, não funcionou. Não funcionou. E eu estava naquele culto. E ele disse assim: gozado, parece que os irmãos combinaram. Ninguém dá um glória. Aí ele falou para mim: irmão Arnaldo, a mensagem que eu preguei nessa igreja era para os bancos pular. Não era só os crentes, não, os bancos tinham que pular. Eu disse: irmão, você esqueceu uma coisa: Deus não dá a glória dele a outro, irmão. Você está querendo que o povo veja você. Mostra Jesus em você, que você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Quantos homens? Os irmãos lembram de Nabucodonosor? Se tornou forte, grande, parecia um não sei o que. E Daniel aconselhou ele: cuidado, não se exalta tanto, se humilha. Mas ele não deu crédito, irmão. Um dia ele foi entrando no palácio, olhou assim, pôs
coroa na cabeça, veste reais, a veste real. Olha que coisa interessante, ele começou a andar. Você já viu alguém perder o juízo, irmão? Você já viu alguém perder o juízo? Já viu assim? Não? Alguém... É uma coisa fantástica perder o juízo, irmão. Que Deus me guarda que isso não aconteça comigo, irmão. Eu estava trabalhando com um moço, isso faz muitos anos, em 72, 73. E ele tinha um apelido de pão de coco. Pão de coco. E ele era um moço, um oficial bom, irmão. Ele estava trabalhando e perto de mim. De repente ele olha assim e sai gritando: cuidado, cuidado, vem aí. E começou a andar no meio dos outros. Todo mundo percebeu, porque ele não é aquilo, irmão. Aí alguém veio chegando devagarzinho e ele perdeu o juízo, irmão. Perdeu o juízo. Eu conheci um irmão na nossa igreja há muitos anos. Ele era até um diácono, mas ele tinha um distúrbio mental. Às vezes na hora do culto, e ele servia. De repente na hora do culto, irmão, a mente fugia. E ele começava a andar na igreja. Sabe assim? Como ele era conhecido, irmão? Como todo mundo conhecia, a coisa virou. Coisa virou. Ele andava ancião. Mas era uma enfermidade. Infelizmente. Infelizmente. Mas Nabucodonosor não era enfermidade, não. Eu sou o que fiz tudo isso. Naquela hora ele perdeu o juízo, irmão. Ficou doido, varrido, saiu correndo. Foi lá no meio do pasto, irmão. Eu sei que é ser pobre, viu, irmão? Nasci numa família pobre. Eu sei o que é ser pobre, irmão. Até hoje eu lembro quando a minha mãe fazia, sabe, 12 filhos, aquele monte de criança, irmão. A minha mãe fazia uma panela de macarrão, 7 litros d'água e meio quilo de macarrão. Era demais, irmão. Você enfiava a concha assim, ó. Só saía água, não vinha um caroço daquele negócio enrolado. Eu sei o que é isso, mas grama eu nunca comi, viu, irmão? Deus não permitiu eu comer grama, irmão. Nabucodonosor foi comer grama, sabe por quê? Porque deixou de dar glória a Deus, irmão. E ele pensou que Deus daria. Não, Deus não dá a sua glória a outro. Deus não dá. Deus não. Até porque Deus é Deus. O homem. O que é o homem para que Deus se lembre dele? Então devemos tomar cuidado. Poderia falar ainda de Belsazar, mas vamos deixar o Belsazar um pouco de lado, irmão. Temos aqui mais uma coisa interessante. Não toque na igreja, porque ela pertence ao Senhor. Viu, irmão? Olha aqui. Quando Jesus desejou estabelecer a igreja, ele falou a Pedro: sobre esta pedra edificarei, eu construirei a minha igreja. E diz da igreja: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Agora sois povo de Deus. Isso significa que quando falamos contra a igreja, o povo de Deus, estamos tocando em algo sagrado. Escuta o que eu vou lhe dizer. A minha esposa lembra disso perfeitamente. Minha esposa está aqui. Um dia eu estava em minha casa e veio uma irmã com o marido.
E ela veio falar mal da igreja. Não igreja parede, irmão, mas falar mal dos irmãos. Olha, naquela igreja, pastor, aquele irmão. E foi falando para mim, aquilo foi me... Mas que coisa, como é que tem gente, né? Como é que tem gente que gosta de falar dos outros, ainda mais da igreja, irmão? E eu disse a ela assim, irmã, sabe por que você está tão preocupada e tão irada com os irmãos? Porque a senhora não tem com que se preocupar. Mas se a senhora tivesse, a senhora não ia preocupar com os irmãos. Olha, e eu disse a ela assim, se a senhora for tomar um banho, e passando a mão no corpo, percebeu um carocinho pequenininho, só está no chuveiro, passa a mão assim, o que é isso? O que é isso? Vai no espelho, o que é isso? Irmão, você já esquece os irmãos tudo. Você não lembra mais nenhum irmão. Você abraça o caroço e dali para frente é só caroço. É ou não é? É ou não é, irmão? E ela abraçou o carocinho. Mas, irmão, eu falei isso para ela como se fosse hoje. Passado 10 dias, o carocinho apareceu. Apareceu. Infelizmente apareceu. Não toque na igreja. Vós sois geração santa, povo adquirido. A igreja vai morar no céu. Nós não somos perfeitos, mas Ele é. E a sua graça fez com que nós estamos aqui. Nem eu nem você é capaz de dar sequer nota 1 para nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não acha que você tem direito em falar da igreja. Não fala dela. Ora por ela. Jejue por ela, porque você faz parte dela. E aquela irmã foi acometida uma enfermidade. Que irmã? Eu conhecia aquela irmã. Em vez de quando eu ia na sua casa e ela falava, pastor, o senhor tem orado por mim? Tenho. E orei, irmão. Orei muito até para que Jesus fizesse um milagre. Mas Jesus não fez, não. Ela morreu crente. Fui no seu velório. Mas não toque na igreja. Não toque na igreja. Viu, irmão? Muito bom. Olha, irmão, as horas vai passando, não toque nos dízimos, porque eles pertencem a Deus. Dízimo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu fui convidado para vir ministrar aqui, quase que eu ia falar só em dinheiro, irmão. Dinheiro. Dinheiro. Dízimo e oferta. Sabe por que eu ia falar? Pela experiência que eu tenho passado, irmão. Sabe o que é experiência? Eu vou contar uma coisa para os irmãos.
Na cidade de Bauru, olha, eu já era o pastor presidente, mas essa palavra presidente, eu nem sei o que significa bem isso, irmão. Palavra presidente. Porque Bauru não tinha crente, não tinha igreja, não tinha nada. O dia que eu recebi a igreja para pastorear uma cidade tão grande, a igreja sede única tinha 6 metros de largura, 12 de comprido, 3 de altura, as paredes de meio tijolo, coberta com eternite e sem piso. Sem piso. A igreja. E calor tremendo, irmão. O senhor nem imagina o que é uma eternite. E o presidente mudou para lá. Precisei entrar numa casa de madeira com minhas 3 crianças que hoje são casadas. Está compreendendo, irmão? Aquela casinha de madeira. E só tinha aquela portinha, irmão. Vocês pensam que isso faz muito tempo, irmão? Sabe o dia que Deus virou o cativeiro da igreja? Por isso que eu falei que eu queria falar em dinheiro, é que o tempo não vai permitir. Sabe o dia que Deus virou o cativeiro da igreja? O dia que eu fiz um voto a Deus. Um pastor foi dar um ensino na igreja. E ele chegou domingo de manhã na igreja e falou: pastor, eu senti de falar alguma coisa aqui sobre a oferta, dízimo. Eu falei: pode falar, meu filho. É de Deus esse negócio, vamos lá. Ele falou: olha, irmão, eu sou lutador com a vida, disse ele. Só que Deus começou a me abençoar e eu fiz um voto, ele falou. Fiz um voto de ser fiel no dízimo e na oferta. Isto foi o século passado, meu irmão. Século 20, nós já estamos no mês, o ano 9 do século 21, então nós vamos fazer alguns anos. E ele disse: eu sentei no meu coração de todo culto dá R$10 de oferta. Não dá 5, não dá 1, nem dá moeda, só dá R$10 de oferta. E ele disse, e eu ia no culto, domingo de manhã na escola eu dava 10. Domingo à tarde tinha culto, eu dava 10. Domingo à noite eu vinha, eu dava 10. Eu ia no culto segundo, dava 10. Aí ele começou a dizer, no mês, eu dava 300, 350, R$400 de oferta. E disse ele, fiz um voto a Deus que uma vez por mês, eu ia pegar uma nota dessa de R$100. Pai, disse Deus, aonde está a minha honra? Quando você chega a mim com ovelha cega, quando você chega a mim com um novilho com sarna, doente, aleijado, mancando, isso aqui não serve mesmo, vou dar para o Senhor. Está escrito lá em Malaquias. E eu fiquei ouvindo, meu irmão. Eu fiquei ouvindo. E ele foi falando. Quando ele acabou de dar o ensino, eu disse para a igreja assim, eu disse para comigo mesmo, a partir de hoje, nunca mais. Também não tinha onde cair morto, hein? Estou falando, não tinha nada. Mas eu disse assim para Deus, você não é obrigado a fazer voto, irmão. Mas se fizer e acreditar, Deus muda o seu cativeiro. Deus muda. Eu disse, Senhor Deus, a partir de hoje, nunca mais
colocarei um real. Não que não tenha valor, porque a palavra oferta, sabe o que significa a palavra oferta? Presente, dádiva. A palavra oferta significa presente. Presente, irmão. É isso que significa oferta. Não o valor em si, mas o amor com que você vai dar um presente. Está compreendendo, irmão? E se você pegar as suas notas de 10 ou 20 ou 30 ou 50 e tirar uma oferta de R$1, na sua concepção, você acha que isto é presente? Mas... E eu sentei no coração em mudar esse cativeiro, irmão. Falei, nunca mais. Isso foi no século passado, hein? No século passado. Chegou a noite, a hora do culto. Irmão, pensa num pastor desesperado, irmão. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu comprei um terreno por X e todo mês tinha que pagar. E eu comprei com desejo profundo para construir um templo para a glória de Deus. A vontade era minha de comprar naquele terreninho de 6x12, lá no fim da linha. Está compreendendo, irmão? Aí eu comprei uma propriedade para a obra de Deus. E o dinheiro não dava para pagar, irmão. Chegava o dia de pagar, o dinheiro não completava. E eu fui vendendo, eu vendi meu carro. E eu irmão, eu tinha uma casa e eu vendia parte dela para pagar o terreno. Eu olhava para os irmãos na hora de contribuir. Falei, irmão, pessoal, vocês têm que contribuir. Eu não comprei para mim, vocês têm que pagar, vocês têm que dar dinheiro. Aquela agitação, sabe, irmão? Aquela aflição. Eu não comprei para mim, irmão. Andava a pé, irmão. Vendia o carro. Só ficar no ponto assim, ó. Entrava com a Bíblia na mão. Onde é que o senhor vai? Vou recuperar no culto lá. Não tinha nem carro para andar, irmão. Isso foi em Bauru. E isso, quando eu fiz o voto, naquela mesma noite, uma irmã estava pregando e o fogo caiu. O pastor estava lá. O pastor que tinha pregado de manhã, ele não era o pregador da noite. Ele estava quieto assim. E o fogo caiu, irmão. E o meu irmão começou a falar em línguas estranhas. E a glória. E o fogo caiu. Eu falei, Arnaldo, arruma um papel para mim. Ele pegou a caneta e notou alguma coisa depressa assim. E falou, Arnaldo, a irmã falando em línguas estranhas. Deus me deu a interpretação das línguas, pastor. Falei, irmão? Ele falou, olha o que está escrito aqui. Isso aqui, irmão, falando em língua estranha, Deus revelou para mim. Falei, olha, se Deus falou para o senhor e revelou para o senhor, então leia para a igreja. Aí ele falou para a igreja assim: assim diz o Senhor, tenho pressa da minha casa nesta cidade, multiplicarei as rendas do meu servo e toda despesa sairá do tesouro do rei. Eu ouvi aquilo. Bom, irmão, isto foi em 99. Sabe o que acontece, irmão? Deus começou a abençoar. E modéstia à parte, irmão, eu sou admirador da mão aberta da igreja. Sou admirador. Às vezes na escola dominical, se tem 10 irmãs, 12 irmãs, na escola dominical, irmão, na escola dominical, se tiver 12, 15 irmãs, o senhor passa salva. Sabe o que acontece, irmão, quando vai contar?
tem 60, 70, 80 reais. Isso é todo domingo de manhã, só as irmãs casadas. Se tiver 20, 25 irmãos, você pode esperar. É 100, é 100. Só elas, irmão. Ao passo que se nós não acreditamos, se passar a salva, por exemplo, aqui e chega lá, quando vai contar, 17 reais, 12 reais. Aí eu acreditei na mensagem, Aí eu fui para uma festividade numa igreja nossa, irmão. Eu fui animado. Deus vai multiplicar a renda dos teus servos, Deus vai abençoar os teus servos, Deus vai abençoar a igreja. E Deus me abençoou e falou comigo. Aí eu fui numa festividade, a igreja estava assim de gente. Aí, irmão, que coisa linda, irmão. Passou os irmãos recolhendo as ofertas, sim, irmão. Aí eu peguei a minha oferta. Eu não tinha fé para dar 10 ainda, só dei 5 naquele tempo. Eu não ia dar 1. Não podia dar 1. Eu disse para Deus, se eu tiver 10 notas de 1, também não dou. Se eu tiver 10 notas de 1, eu não dou não, fico no meu bolso. Mas Deus não deixou ficar mais R$1 no meu bolso. Não deixou ficar mais R$1 no meu bolso. Porque aquilo que você dá, é aquilo que Deus te dá. Se você começar a dar 5, Ele te dá 5. Se você começar a dar 10, Ele te dá 10. Se você começar a dar 50, 50. Se você começar a dar 100, sempre você tem uma notona de 100 para dar de oferta. Você tem uma nota de 50 para dar de oferta. E aquilo foi ficando gostoso, irmão. Aí eu fui para o culto numa vila. E uma festividade da mocidade, uma bênção. Aí passou recolhendo oferta. Eu dei a minha oferta. E aí eu disse para o irmão, chama o guarda-oferta lá para me ver quanto que deu oferta nesta igreja esta noite. Aí ele veio assim perto de mim. Eu falei, irmão, quanto foi que entrou esta noite na igreja, irmão? Ele falou assim, 13 reais, pastor. 13, 5, 10, 13. Falei, o quê? 13 reais. Mas eu dei 5, sobrou 8. Eu dei 5. Entrou 13. Sobrou 8. Aí eu perguntei para o irmão assim, falei, irmão, dá uma olhada para a igreja e calcula quantas pessoas tem na igreja. O irmão levantou, deu uma olhada, irmão, assim, ó. Gritou de lá, pastor, tem mais de 300 pessoas. Falei, irmão, será que tem tudo isso? Senta, irmão, levanta a senhora, irmã, dá uma olhada quantas pessoas tem na igreja. Olhou assim, aquela tinha mais fé ainda. Tem umas 350, pastor. Falei, que maravilha, mas será que tem tanta gente assim? E o senhor, irmão, mandei outro irmão dar uma olhada. Ele levantou, pastor, tem mais de 300. Falei, olha, irmão, a minha fé não dá para chegar a 300 e tantas pessoas, mas vamos dizer que tenha 250. 250 pessoas. Vocês concordam comigo? Levante e olha, concorda? Tem 250 pessoas? Tem. Levantarem, tem. Agora você fica todo em pé. Fica todos em pé. Olha um para o outro. Pega na mão dele, como se estivesse cumprimentando. Pega na mão. E todos os irmãos levantou, pegou na mão do outro. Sim, irmão. O negócio você vai dizer para o seu irmão assim, mas diz, irmão, bem nítido para que ele entenda. Diz para ele assim, irmão, você é avarento. Diz aí, diz. Você é avarento. E todo mundo, você é avarento. Você é avarento. Irmão do céu. Irmão do céu. Aí eu contei. Divide 250 pessoas
para R$8. Divide. Divide, irmão, 250 pessoas para R$8. Tinha que ter outro nome, irmão? Tinha que ter outro nome, irmão? No outro culto, já deu quase R$300. No outro culto, que era congresso, irmão, já deu mais de R$300. E Deus começou a virar o cativeiro, irmão. E Deus começou a virar o cativeiro. Olha, de 10 anos para cá, aquele terreno que eu ia fazer um templozinho pequeno, irmão, Deus fez um negócio. Quem conhece Bauru e a igreja lá, a nossa área ela é 3.000 metros coberto, irmão. Os irmãos que foram lá, né, pastor? O senhor que já foi lá e outros irmãos, sabe o que é isso, irmão? Os irmãos começou a abrir as mãos para contribuir, para dizimar, para ofertar. Eu admiro, irmão. Sou admirador, porque os irmãos descobriram que o dízimo e oferta é do Senhor. Não toque naquilo que é sagrado. Não toque. E tem mais uma coisa, hein? Vocês estão vendo essa igreja bonita? É bonito esse templo, irmão. Pastor, o senhor está de parabéns. Pastor Joel está de parabéns. Esse templo é bonito. Bonito. Mas vocês sabem que um pelo outro, membros da igreja, Assembleia de Deus, porque esses dias nós ouvimos notícias de igrejas com dinheiro, essas coisas. Essa é a inversa. A Assembleia de Deus é a inversa. A Assembleia de Deus é exatamente inverso. É comprovado estatisticamente que um crente pelo outro não dá R$3 de oferta por mês. Meu irmão, pastor? Um pelo outro não dá R$3 de oferta por mês. Ah, mas eu não estou trabalhando. Mas eu não trabalho. E o coitado do irmão passa. Ele passa. E ele passa. E ele passa. Quando vai contar, olha, uma igreja, véspera de pagamento, que é coisa tudo, oferta. Não é possível. Acredite, irmão, que aquilo que você der à obra de Deus, Deus vai lhe dar. Há poucos dias, se vocês me permitem, irmão, eu vou até parar por aqui. Mas eu vou contar uma coisa para os irmãos. Quando eu estava pastoreando uma igreja há muito tempo passado, nós fizemos uma campanha do quilo, irmão. E tinha uns irmãos que gostavam de contribuir com a campanha do quilo. Eu tinha um quarto, dava mais ou menos 4 metros de largura por 3. Naquele tempo, pacote de arroz assim, irmão, sabe, 3 metros por 1. Às vezes dava 100, 150 pacotes de arroz de 5 quilos. E ficava ali. E lata de óleo. E outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. E começamos a distribuir para os irmãos. Estou falando em coisa de 25 anos passado. 30 anos passado. De segunda-feira. Formava fila na porta da igreja. E alguns irmãos, e alguma pessoa na igreja, que tinha alguém que era membro da igreja, mas o marido não era, os filhos não era, neto não era, diziam assim, ó, você não é crente? Vai lá buscar com o pastor. Na igreja tem, vai buscar. E a irmã vinha com a sacola buscar comida na igreja, porque os irmãos, aos pais, o marido pedia para buscar, a avó pedia, o neto pedia para buscar, e vinham buscar, irmão.
Aí nós terminamos com aquilo. Há poucos dias um irmão na igreja que eu estou pastoreando disse assim: irmão Arnaldo, o senhor sabe que na igreja pode ter algum irmão que está precisando de uma coisa? Eu sei, porque tem mesmo, irmão, na igreja sempre tem irmão que às vezes está necessitado, está desempregado, fica doente. Eu sei que tem, mas eu disse a ele: irmão, nós fomos ensinados, e eu acredito nisso, eu sei passar necessidade, sei ter abundância, e sei passar necessidade. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz assim, ó: fui moço e hoje estou velho, nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você for fiel no seu dízimo e fiel na sua oferta, pastor, mas eu não tenho nada. Melhor coisa para dizimar é quando não tem nada, porque você não tem nada a perder, irmão. Você não tem nada, você não tem nada a perder. Mas se você acreditar em milagre, o milagre, irmão, é como se pegasse 5 pães e 2 peixes e fosse multiplicando assim, e sobrasse 12 cestos. Faça para a obra de Deus, e Deus te abençoará, e Deus fará você prosperar, como Ele tem feito prosperar em muitos lugares. Ele faz você prosperar também. Eu sei que é uma mensagem, irmão, mas é uma reunião de escola bíblica. Assenta no seu coração em dizimar, em ofertar. Não toque na palavra de Deus. Para nós terminar, meus irmãos, não toque na palavra de Deus. Os irmãos sabem o que está escrito? Não toque nos pastores. Pastor só pode ser pastor quem é chamado por Deus, porque eu não aguento, irmão. Pastor sofre demais. Pastor sofre demais. Não toque nos pastores. Não toque nos meus ungidos. Ainda que na sua concepção ele não é merecedor, mas não toque no ungido do Senhor. Saul perseguia Davi e queria matar com 3.000 homens, caçando como caçasse uma pulga, disse Davi. E um dia Saul está dormindo, Davi chega perto e alguém diz assim: Davi, foi Deus que fez isso, entregou na tua mão o seu inimigo, está aí, ó. Faça como fez com o gigante, é só cortar a cabeça dele. Longe de mim em tocar no ungido do Senhor. Longe de mim que eu venha pôr a mão no ungido do Senhor. Igreja, devemos orar pelos pastores, ajudar os pastores. Eu tenho visto o pastor sofrer, e às vezes injustamente. Não toque nos ungidos do Senhor. Não toque. Não toque. Na apostila tem uma frase que diz assim: na hora do almoço somos acostumados a comer pastor assado. Não é assim? Não está na apostila? Somos acostumados a comer pastor assado. E por causa disto, muitos dos nossos filhos se perdem. Penitenciárias, afastamento, abandono da igreja, porque sabemos assar e fritar os pastores na hora que estamos comendo. Irmão, ainda que o pastor esteja como Eli, sentado, Ana entrou, sentou,
Ana começou a orar, Eli disse assim: até quando vai ficar assim, embriagado? Ana poderia dizer: olha, o senhor também não ora, você vai falar mal de mim? Não, não tenha tua serva como filho de Belial. Eu vim buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus. E aquele homem disse assim: o Senhor responda a tua oração e conceda a tua petição. Ele abençoou ela, e a Bíblia diz: o Senhor se lembrou de Ana. Pastor, irmão, às vezes fica dias e noites sem dormir, com o peso da responsabilidade. Então, cuida deles, ama eles e fala bem deles. E eu admiro como tem pessoas que têm facilidade de falar mal de pastor. Não faz muitos dias eu estava, vou terminar, na casa de alguém da minha família, e saiu um assunto, alguém bem chegado a mim, bem chegado, alguém bem próximo, irmão. Ele não percebeu o tanto que machuca o pastor, mas tão próximo, que disse assim: sabe, Arnaldo, político e pastor são todos iguais. Mas aquilo machucou, irmão. Não, político não é igual ao pastor, não, irmão. Pastor é pastor, político é político. Político às vezes pode, por alguma circunstância, mas pastor é pastor, irmão. E ele não tem essa honra porque é pastor. É porque ninguém pode tomar esta honra se Deus não for com ele, irmão. Se Deus não o chamar e abençoar. Eu fui agraciado na minha vida ministerial, porque eu aprendi uma coisa desde quando aceitei Jesus como meu Salvador. Eu nunca falei mal de pastor. E não gosto de ouvir. Não gosto de ouvir. Começou a falar mal de pastor para mim, ou ele está certo, ele está errado. Ele tem um compromisso com Deus. Mas não toqueis nos meus ungidos. Amém, irmão? Deus os abençoe. Deus abençoe o pastor Levi. Deus abençoe essa escola bíblica. Deus abençoe esse ministério. Eu peço as vossas orações em meu favor. Em favor